E aí, beleza? Estamos em 1989 em uma escavação da Fundação Eutasse em Nova Guiné. E assim que chegaram no fundo, as ordens eram para não tocar nos artefatos alienígenas, mas pequenas criaturas com asas estavam nesses cristais e começaram a atacar toda a equipe. E com a abertura que fizeram na cratera, abriram passagem para as criaturas. Ok, agora bem na frente da base Fusa das Forças Aéreas dos Estados Unidos em Tóquio, 3 amigos, Boku, Joey e Junichi, estavam cogitando comprar um rádio comunicador. E iriam colocar a antena dele na árvore para os 3 poderem conversar. E na TV ao lado passava sobre o programa lunar da Apollo e Boku adorava, pois era o seu sonho ir para lá. Só que para Junichi era conspiração do governo e Joey tinha que aguentar os dois discutindo. E na casa da árvores deles juntaram todas suas economias para comprar o rádio, já que quando Boku se mudasse eles poderiam falar com ele. Só que Junichi precisava tirar água do joelho, só que voltou para falar com seus amigos, que tinha visto algo, e assim à beira de um pântano uma tartaruga estava presa. Joey e Junichi disseram que era perigoso, só que Boku não estava nem aí. Pulou para salvar a tartaruga e quase ficou preso na lama, só que Joey o salvou, e já que estavam ali, aproveitaram para salvar o réptil, que era bem grande e até poderia ser de uma espécie nova, mas Boku soltou para voltar para a água. Ele e seu amigo Joey estavam fedendo bastante, mas em resumo todo mundo ficou sujo por ali. Joey então foi levar Boku até sua casa com a bicicleta dele, já que não sabia andar, e dali 2 semanas ele iria para uma escola nova e ficaria sem ver seus amigos. E assim que chegaram perto de sua casa, Boku voltou empurrando a bicicleta. Boku então chegou em casa meio com tédio e depois que sua mãe chegou não gostou de ver as roupas dele cheias de lama, pois provavelmente estava com garotos que ela não gostava. Mas disse a ele que quando ele fosse para a escola nova, ele teria que deixar aquelas amizades. Bom, seus amigos eram pobres, mas tinham suas vidas normais e na TV passava a notícia que pessoas foram atacadas por criaturas voadoras com dentes e garras. E em um beco da cidade de Shinjuku, policiais avistaram algo estranho no lixo, e ao se aproximarem eram as tais criaturas que além de atacar com lasers, devoravam suas vítimas. Ok, no dia seguinte os 3 amigos foram comprar o rádio na loja e Boku estava com a caixinha das economias. Porém, quando foram entrar na loja, esbarraram com alguns garotos norte-americanos e o valentão perguntou se eles sabiam do tratado entre Japão e os Estados Unidos, pois para os 3 passarem teriam que pagar tributos e impostos para eles. Os 3 amigos ficaram sem entender muito bem e os valentões ficaram lá zoando eles por serem asiáticos. Mas em resumo, Joey enfrentou o valentão, dizendo para ele sair de sua frente. Mas aí os valentões levaram eles para um beco próximo. Começaram a bater em Joey e depois pegou a caixinha com as economias. E mesmo Boku chutando o valentão, ele levou um soco e depois os dois apanharam feio dos garotos. Ficaram sem o dinheiro e voltaram tristes para casa, mas Boku era determinado. Diz que tinha demorado um ano para juntar toda aquela grana e não iria dar de bobeira, e iria fazer de tudo para recuperar o dinheiro. Então os 3 amigos concordaram e juntos começaram a armar um plano para recuperar o dinheiro dos valentões. E aí, vai encarar? Então depois de se prepararem, foram atrás de Brody, o líder dos moleques, e eles estavam em um fliperama com seus amigos. E já chegaram querendo enfrentar os valentões para eles devolverem o dinheiro que roubaram, então ali iriam sair na porrada, mas o prédio começou a tremer e quando saíram viram caças indo em direção ao centro de Tóquio. Brody disse que era uma guerra se encaminhando e subiram todos no prédio para ver o que estava acontecendo e caças estavam atirando em prédios e era justamente nas criaturas voadoras que devoravam pessoas e atiravam lasers. Só que um desses ataques com lasers cortou um dos caças e o outro pularam em cima e a molecada ficou lá de cima do prédio cogitando o que eram aquelas criaturas. Mas Junichi disse que eram pássaros do trovão, criaturas alienígenas do bico longo, ferozes e poderiam atacar com lasers. Sabia disso, pois assinava revistas que falavam de kaijus. No entanto, as criaturas que estavam atacando os humanos ouviram algo e saíram voando. O general não estava sabendo como lidar com esses ataques e na base da fundação caças foram enviadas. E era justamente a base onde guardavam pequenos artefatos alienígenas. O comandante Sasaki e a major Enatsu eram das tropas terrestres da região de Shinjuku, todos prontos
prontos para atacar as criaturas assim que mandassem ordens. Mas como enviaram da parte americana caças para matarem as criaturas, que apesar de estar dando certo acertando mísseis nela, uma criatura gigantesca apareceu. Destruiu uma aeronave e agora todos iriam concentrar o ataque nela e a molecada só observava. No entanto, não demorou muito para todos os F-15 americanos serem abatidos e Broly já estava irritado com Junice falando na sua orelha. Disse que só iria embora depois que desse uma surra nos três, mas nesse momento um dos pássaros do trovão estava bem atrás dele e todos começaram a correr da criatura e a sorte dos três amigos que a criatura ficou presa no painel de energia do prédio. Já o general pediu reforços de todas as bases do Japão e parece que em Washington não queriam colaborar, mas eles iriam se virar assim mesmo e os três amigos entraram no fliperama para se esconder das criaturas, mas o barulho fez atrair mais uma. E aí já estavam achando que iriam morrer, mas um poderoso ataque vindo do lado de fora acabou com as criaturas e assim os três amigos saíram dos escombros do fliperama. E assim que saíram, se surpreenderam, pois viram uma tartaruga colossal do lado de fora começando a lutar contra os pássaros do trovão. E era extremamente perigoso ficar ali e precisavam sair, mas os valetões estavam em um beco próximo se cagando de medo. E assim que uma das criaturas iriam atacá-lo, Boku e seus amigos usaram as armadilhas que fizeram contra eles para salvá-los. A molecada saiu correndo e Brody foi o único que ficou para trás, pois machucou a perna, e os três tiveram que ajudá-lo. Só que uma criatura se aproximou para atacá-los por trás, mas a tartaruga gigantesca a esmagou. A molecada na sequência ficou imaginando que poderia ser a tartaruga que salvaram no outro dia, porém ainda tinham que levar Broly todo mijado, e a tartaruga continuava lutando contra os pássaros do trovão. Enquanto isso, o exército ficou sabendo que um kaiju apareceu para defender a cidade, mas teriam que esperar os reforços chegarem e os tanques de Tóquio ainda não foram chamados. Ok, então a tartaruga gigante começou a enfrentar a criatura mais poderosa até então, aquele pássaro gigante enorme. E era uma luta de lasers e fogo, mas em resumo, o pássaro gigantesco até tentou atacar a criatura, mas sem chance para o monstro, que além da surra que a tartaruga deu nele, jogou para longe e cuspiu um dos seus ataques poderosos de fogo, acabando de vez com a criatura. Mas a tartaruga ainda tinha que lidar com os caças norte-americanos que encheram ele de mísseis e, por incrível que pareça, a tartaruga sabia voar. Saiu do local e Boku sabia muito bem o nome dela, se chamava Gamera. E na sequência, um helicóptero pousou onde eles estavam e uma mulher e um homem queriam falar com os garotos para perguntar algo. E o rapaz disse que aquele pássaro gigante que atacou eles se chamava Gyaos. E Boku já tinha ouvido falar esse nome antes. Ok, uma noite antes, na base da Fundação Eustace, Emiko e Tasaki analisavam os ovos de kaiju e pareciam estar vivos ainda. No entanto, o Sr. Tasaki foi informado que criaturas voadoras estavam atacando a cidade e precisavam proteger as pessoas, e os ovos alienígenas poderiam esperar. Já Boku e seus amigos acabaram ganhando um comunicador, só que não foram só os três, Broly também ganhou e fazia parte do time agora, mesmo Joey não gostando. E o lance que assim que chegaram na base do exército, Broly foi confrontado pelo general Osborn, pois era filho dele, e o Sr. Tasaki levou eles para conhecer a base, explicando que a fundação produzia e estudava formas alternativas de energia, e há 10 anos atrás, em uma escavação atrás de recursos, se depararam com o fóssil de um kaiju, um animal extremamente gigante, e chegaram à conclusão que era perigoso demais para os homens, pois acharam um cadáver dentro do animal, e estavam estudando mais a fundo, porém em uma missão extremamente secreta, até que um Gaiaros, a criatura voadora, deu as caras, e agora várias delas estavam pela cidade, e eles eram bem suscetíveis a devorar crianças. E o que intrigava eles era que uma tartaruga gigante estava defendendo os garotos, e ainda não sabiam se era perigosa ou não. E como ainda não tinham dado o nome, Boku sugeriu Gamera, e a senhorita Emiko achou muito bom e iria passar para o exército. Então foram dispensados e ganharam os comunicadores tecnológicos para ajudarem a salvar a cidade. Isso deixou Boku muito agitado, mesmo tendo que estudar. Queria ir com Brody, já que estava incentivando os moleques a saírem para acharem mais kaiju. Só que Joe era o único que não gostava dele, fora que ele ainda estava devendo uma grana para os garotos. Ok, na base houve uma
explosão onde estavam os ovos de kaiju e a estação ficou totalmente destruída. Parecia que algo escapou para os esgotos e as criaturas estavam ali, só que os técnicos não perceberam. Foram os dois atacados e devorados pelas criaturas. O General Osborn se mostrou arrogante, pois os ovos eclodiram e agora essas criaturas invadiram os esgotos, só que ele também não fez sua parte. Como não cuidar dos canais de contato, agora toda a cidade estava vulnerável. Mas enquanto brigavam, Brody tinha ouvido seu pai de manhã falar sobre kaijus que tinham escapado para o esgoto. E ele então chamou os outros 3 para irem com ele, e mesmo sendo perigoso, a curiosidade foi maior e entraram os 4 para procurar os kaijus. Enquanto a cidade havia uma evacuação por causa justamente desses kaijus, o comandante Sasaki ainda continuava de prontidão com seus tanques. O Sr. Tazaki iria armar uma emboscada para os tais kaijus, mas Emiko disse que fazia tempo que não recebia o sinal dos moleques e bom, eles estavam nos esgotos até que Boku e Junice estavam se dando bem com Broly e seguiram para um outro lado dos esgotos, mal sabendo que os kaijus só aumentavam de tamanho. Que loucura! Sasaki ficou preocupado e mandou os oficiais atrás dos garotos e eles por sua vez acharam um buraco que os kaijus abriram no esgoto. Não parecia nada com o cachorro e para piorar a situação do exército, um kaiju estava emergindo do oceano. O general deu a ordem para interceptá-lo, mas na verdade era Gamera, a super tartaruga voadora, e os navios lançaram nela 20 mísseis e ela foi despistando um a um, com suas manobras bem rápidas no ar, até que boa parte deles ela levou até uma altitude ainda maior e lá eles explodiram. E como o sinal dela desapareceu, acreditavam que tinha sido abatida. Os moleques entraram cada vez mais no buraco e acharam uma cratera gigantesca e os 4 ficaram ali cogitando se teriam kaijus enormes ou não, mal percebendo que estavam do lado de um, só que Joey queria que os seus amigos fossem embora. Já estava tarde e não acharam nada, apesar de Brody insistir que eles ficassem. Mas receberam uma transmissão nos comunicadores querendo saber onde estavam e se empolgaram de novo para ficar. Nessa, Joe e Brody começaram a discutir de novo, só que estavam bem do lado do kaiju gigantesco. E assim a criatura acordou e os moleques acharam que seriam devorados, mas o exército chegou bem na hora e já abriu fogo contra a criatura. Assim a molecada meteu o pé de lá. Saíram dos esgotos dando de cara com o exército, mas um kaiju enorme emergiu com mais de 50 metros de comprimento e não seria nada fácil enfrentá-los. Os moleques então entraram no jipe do Sr. Tazaki e queriam meter o pé de lá, e o general, assustado com o tamanho do kaiju, sabia que faltava apenas uma hora para evacuarem a cidade. Esse kaiju se chamava Digger e era bem maior que o Gaius. No entanto, ele atacou um tanque e foi enviado bem na frente do jipe que estavam e sofreram um acidente tombando o carro. O jeito foi sair do jipe e Joey tinha torcido o tornozelo. O problema é que Digger estava se aproximando e se demorassem mais a criatura chegava por perto. No entanto, Gamera chegou. Com sangue no olho, já jogou uma bola de fogo em Digger e já queria descer o cacete no kaiju, só que o rabo da criatura feriu Gamera várias vezes. E Digger já queria devorar e atacar as pessoas pelas ruas. Mas o exército fez uma contenção e era para proteger as pessoas, e nessa Gamera se recuperou. Puxou o rabo do bicho para deitá-lo na porrada, só que o exército começou a atacar a tartaruga. E segundo Boku, ela não estava comendo as pessoas e sim o lagarto. Então Boku e seus amigos revoltados falaram para Broly pedir para o seu pai, já que era o general, atacar apenas o lagarto e deixar a tartaruga de lado. Ele ficou relutante, já que seu pai era autoritário demais, mas finalmente criou coragem. Pediu para o seu pai atacar apenas o lagarto, pois essa era a missão, proteger as pessoas. Bem, agora que Digger de novo feriu Gamera várias vezes e ela deitou no chão. Então o general deu a ordem para atacarem o lagarto. Enquanto faziam isso, Gamera foi se recuperando. Levantou e ativou seu pulso flamejante e queimou Digger de dentro para fora. E na sequência, enviando-ele para longe, o kaiju fez sua bola poderosa de fogo para finalizar a criatura. E por enquanto a cidade estava salva e Gamera voou sem atacar ninguém. E mais tarde na base o general repreendeu seu filho por estar correndo perigo. Mas por outro lado começaram uma forte amizade e mesmo Boku levando um sermão por não ter estudado, estava feliz pelo seu bando agora e os seus novos amigos. Porém, a 100 km de profundidade no mar, um novo e gigantesco kaiju surgia nessa batalha.
Ixi. E esses foram os 2 primeiros episódios de Gamera, série animada da Netflix de 2023. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis. Fui!